Estamos iniciando agora o nosso programa Nova Friburgo de A a Z. O programa jornalístico repercute os fatos em destaque na nossa região. No programa de hoje eu gostaria inicialmente de mandar um abraço para o seu Ronaldo e esposa, lá do loteamento São Cristóvão. Estivemos lá estava no supermercado e ele veio falar com a gente. O senhor é lá da TV, né? Senhor. Então manda um abraço para a gente lá para o São Cristóvão, pessoal. Com muito prazer, né? Nós estamos aqui para ouvir as reivindicações, ouvir as pessoas e agradecer pelo prestígio da audiência. Um abraço então ao seu Ronaldo e à sua esposa. Nesse programa de hoje nós vamos continuar fazendo uma agenda política, trazendo o doutor Jorge Gonçalves, político já de grande envergadura, já ocupou cargos públicos, advogado militante, que vem fazer uma análise política do quadro atual da futura eleição em outubro para prefeito. Daqui a pouco a gente vai voltar com o Dr. Jorge Gonçalves, falando um pouco das perspectivas eleitorais. Vamos chamar um intervalo comercial, vamos futurar juntos. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagem Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Estamos de volta com nossa Nova Friburgo de A a Z. Hoje trazendo com muito prazer aqui o nosso amigo Jorge Gonçalves, doutor Jorge Gonçalves, que vai fazer uma análise, vai até durante os programas, durante o período eleitoral, ajudar a que você, telespectador, juntamente com o nosso programa, possa analisar o quadro político. Tudo bem, Jorge? Prazer recebendo aqui. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui contigo. O nosso telespectador está querendo se posicionar em termos do futuro político do nosso município, que está precisando respirar um pouco economicamente, que as coisas possam voltar a funcionar, a fluir. Isso que a gente vai tentar fazer durante esse período, né? Fala um pouco aí, Jorge, para o nosso telespectador conhecer melhor quem é o doutor Jorge, da sua atividade política e da sua passagem em diversos
em diversas empresas e na mesma classe de advocacia que você tem feito aí. Eu fiquei 17 anos como assessor jurídico na Assembleia Legislativa, né? E assumi vários cargos também de secretariado. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico em Duque de Caxias, secretário de Esporte no período das Olimpíadas, fui assessor jurídico da Secretaria de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, em quem eu tive a grande honra de iniciar o meu conhecimento em administração pública com o Dr. César Maia. Grande professor, né? Grande figura política, né? Inteligência, uma rapidez de raciocínio e de gestão incomparável. E tinha uma equipe também de primeira linha, né? Dr. Lino, que era um professor de finanças públicas, né? Que era o controlador interno do município à época, a tal ponto que a cria dele, que é o Vinícius, até hoje é o controlador do município. A gente fazendo uma análise, você fazer só uma comparação para você que está nos... É como se fosse a escola lá de Xerém, do Fluminense. O César Maia criou uma escola de políticos, né? E que foram sucessos. O Brizola criou uma série de novos políticos, entre eles o César Maia, que veio da geração que o Brizola criou, e ele foi repetindo também, criando outra liderança. O próprio Eduardo Paes era administrador da Barra da Tijuca, né? Prefeito da Barra. Prefeitinho, subprefeitura da Barra, né? E entre outros, se você pegar... Saturnino Braga, e vai por aí afora. Vários. Então, uma grande escola. Grande escola. Uma oportunidade ímpar de você poder conviver com gestores de qualidade, que é o grande problema que a gente tem enfrentado aqui dentro do município, né? Que é essa ausência de um ícone de liderança, de gestão, com inteligência, né? Como era o Dr. Paulo Azevedo. Tinha o Dr. Paulo, tinha Herói, antes tivemos a Márcia Azevedo, nós tivemos até de César Guilherme em diante, né? Friburgo sempre foi aqui uma área com grandes pessoas, grandes personalidades. Depois da tragédia de 2011, nós tivemos muita dificuldade de poder recuperar isso. Depois do governo Saudade Braga, que foi o último governo de 8 anos, né, em Friburgo, e estamos hoje procurando aí nova liderança, né? Você, como cientista político analista, a gente sente isso nas ruas, as pessoas não têm mais aquela referência, né? Nós perdemos a referência pessoal. Antigamente a gente tinha uma polarização, né? Você sabia quem eram os candidatos, qual era o posicionamento político de cada um, né? Eles poderiam até, fora dali, se cumprimentarem, mas havia um embate entre eles, mas com ética também, não era algo espúrio, né? Não era uma campanha, era uma campanha de projetos. Que na verdade o Friburgo sempre ganhava, né? Com um ou outro, qualquer Friburgo sempre somava, né? Porque eram gestores que executavam. Você viu ali no Barrepu, essa descida ali do Arco, a Via Expressa, o legado. Heródoto, a última campanha, se elegeu com uma frase simples, que ele tirou o Oneido, que estava ali com quase 70% de intenção de votos. Ele simplesmente dizia: olhe para frente, olhe para trás, olhe para a direita, olhe para a esquerda. Se não vir uma obra que fiz, que eu realizei dentro do município, não vote em mim. É verdade. Podia falar isso de Candinho? Podia falar isso, né? Hoje nós temos que legado deixado pelos últimos gestores que a gente possa referendar. É verdade. Isso a população acompanha, né? A população reclama hoje de serviço básico. Capina, limpeza, não tem nem esse serviço básico, ele é mais, vamos dizer, colocado à disposição, uma coisa que antigamente não era reclamação, entendeu? Tinha uma secretaria que resolvia isso. Tinha. Você tinha um corpo em cada local que resolvia, por mais que se falasse do oferecimento, porque o SUS ele é deficitário. E esse cálculo é muito fácil de ser feito. Se você pegar a população, verificar o plano de saúde mais barato que você pode conseguir
no mercado, tirando todos os ganhos, e pegar e multiplicar pela população de Friburgo, você vê que a receita que nós temos no SUS não consegue atingir esses patamares. Então, a saúde ela acaba se tornando deficitária por uma questão orçamentária. Até porque também você, pelo que eu conheço do SUS, por falta de habilidade e de conhecimento e de proposta, a gente não acompanha o que o SUS pode oferecer. Pode ser muito mais do que a gente conseguiu resolver. Exatamente isso. O SUS é um sistema único de saúde. Então, ele é interligado nos 3 entes da União e nos municípios. A gente tem as referências, o sistema é muito bem planejado. Então, o que acontece? Se você tem um sistema único, você tem que apresentar essas despesas, saber apresentar para o governo federal o que você está gastando, onde você está gastando, para poder receber mais. Claro. Quer dizer, se você não consegue fazer uma boa apresentação das suas despesas, embora haja um delay, uma diferença de tabela, mas mesmo assim é difícil você receber se você prestar mal, se você prestar mal. Em Friburgo tem esse problema, que é um hospital regional. Isso é porta aberta. O que deveria ser um motivo para um maior faturamento em cima do SUS, não uma reclamação. Estamos aqui, vai ter que atender todo mundo. Mas nós temos aí no interior um monte de hospitais que atendem pessoal de Friburgo, do SUS, e estão muito bem aparelhados e equipados, porque eles devem conseguir esses recursos. Exatamente. Essa prestação, essa interlocução, saber cobrar pelo que está sendo realizado ao SUS de âmbito federal, para poder receber a contraprestação financeira. E mais do que isso, eu acho engraçado certas políticas de sair abrindo hospitais. O problema não é fazer obra, não é abrir hospitais, o problema é manutê-los. De que adianta você ter uma estrutura de um hospital de primeiro mundo e não botar dinheiro para comprar os insumos e as coisas mais básicas e não pagar os salários devidos? Então, quando você fala em expandir os segmentos, sair abrindo UPA, sair abrindo isso é obra. É verdade. Fazer obra é fácil. Obra civil é uma coisa. Agora vai para o Nós temos aqui agora um problema que preocupa muito do Hospital do Câncer, eles falam, é obra civil por enquanto. Agora, acho que o desafio maior vai ser montar a estrutura daquilo tudo, que não depende de recursos, nem tem recurso para isso, nem o Estado talvez tenha, tem que ser federal, tem que ter alguém ligado à área federal para poder resolver. E, por exemplo, um catedrático no câncer, né, um médico, custa no mínimo R$50 mil. Como é que você vai ter à disposição aqui? Na rede, um profissional dessa qualidade. Já está faltando até no Rio, né? Não, outro também. A preocupação é muito grande, porque se fala muito no varejinho, né? Mas a gente não consegue chegar no atacado. Quer ver um exemplo? Guardadas as devidas proporções. Nós estamos construindo lá uma UPA em Lumiar, onde eu resido. Nós temos um posto de saúde em frente. Qual a razão de não equipar aquele posto de saúde? A reclamação de anos e anos, uma ambulância no posto, um atendimento, um médico para atender no posto. Não, mas vamos fazer uma UPA. Mas a UPA que está sendo feita é obra. É obra. É recurso que está provendo do segmento de construção civil. Esse não vai. Agora, depois, para fazer a manutenção da UPA. Nós temos o impacto disso no nosso orçamento, dentro desse atendimento. É óbvio que é maravilhoso eu gostaria que tivesse um hospital de primeiro mundo. Claro. Né? Mas é isso. Mas nós precisamos, olhando o lado da eleição, né? Trazendo para o momento político, viemos de uma eleição atípica de 16 candidatos, né? Em que a vontade popular não foi atendida, mas não pela maioria. Uma minoria conseguiu eleger o prefeito de Nova Friburgo. Então, acredito agora, voltando ao normal, com 5 ou 6 candidatos, vai
a gente vai poder escolher com mais sabedoria e com mais opções. Como é que você vê esse quadro político agora? A gente ainda poderia falar de mobilidade urbana, de educação, que sofre o mesmo problema da saúde, né? Falta de competência administrativa. Como é que você vê o cenário político aí? Então, o tributo está passando por um momento que eu avalio assim muito interessante dentro da conscientização política, né? Porque os arranjos dos candidatos não estão, como nós comentamos, nós tínhamos o Heródoto de um lado e nós tínhamos o Paulo Azevedo do outro. Era praticamente um bipartidarismo, né? Só tinha essas duas vertentes, embora houvesse até outros partidos. Mas hoje o que a gente tem? Hoje nós temos uma situação interessantíssima dentro do nosso município. Nós perdemos a identidade de candidatos de direita e perdemos também a identidade de candidatos de esquerda. Por uma questão de capturar os votos do eleitorado e por não ter uma identidade direcionada para qual a vertente política que está se seguindo, os candidatos acabam vindo por um partido de esquerda com discurso de direita e com vices de direita ou vice-versa, né? Com todo um histórico de vida de política de esquerda, de repente se lança candidato de direita. O exemplo, por exemplo, da última eleição que o Lula colocou como vice o Alckmin, quer dizer, isso é uma demonstração de que esse negócio de bandeira já não é mais tão fundamental na eleição. Exatamente. Então, se o Alckmin pode ser vice do Lula, né, a gente também pode ter aqui um candidato de esquerda com um empresário, né, participando, né? É o que está acontecendo. Vamos dizer assim, é um momento político que está sendo feito. Se refletindo nessa... Então você que está nos assistindo, procura saber nos candidatos quem é que fez esse tipo de composição. Exatamente. Como é que eles estão conduzindo esse discurso? Questão, né? Porque é muito fácil vender uma ilusão. Se rotular um candidato pelo partido é algo que pode levar a uma consequência muito ruim, porque você vota dentro do teu princípio ideológico, acreditando que pelo fato do candidato estar inserido dentro daquele partido, ele está seguindo aquela ideologia, quando na verdade não é isso. Não é isso. Então você tem que verificar, não é isso. Eu até vi me mandaram na internet uma coisa engraçada, uma lista de 19 partidos para identificar os vereadores dos 19 partidos que não se deve votar. É igual aquela, né? Excluir pela identidade. Só que o candidato à vereança, né? Ele entra no partido com a intenção de quê? De se eleger. Nem olha a bandeira, ele quer saber. Ele já procura o partido onde pode eleger com menos votos. Né? Eleger com menos votos. Né? Ele não está preocupado com nada de história do partido. Nada. Lá na frente a gente discute, a gente convence o eleitor e ele quer se eleger com a menor capacidade de eleitores. Bom, vamos chamar um breve intervalo comercial, depois continuaremos conversar com o Dr. Jorge Gonçalves, que vem dar uma ajuda a gente para decifrar para você, telespectador e eleitor, como será o quadro político daqui para frente, já que as campanhas começam já no próximo dia 16. Vamos chamar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos futurar juntos. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagem Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional.
LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Estamos de volta com nossa Nova Friburgo de AZ, trazendo hoje o cientista político, Dr. Jorge Gonçalves, que está falando com a gente sobre as perspectivas eleitorais. Jorge, fala um pouco mais sobre esse desafio que Friburgo vai passar agora para ver se consegue trazer para a mesa do Executivo Municipal alguém que tenha qualidade gerencial e que possa conseguir que Friburgo volte àqueles tempos idos em que era uma das melhores economias do estado, né? É verdade. Precisamos, né? Friburgo tem tido aí uma sequência de gestores que têm deixado um legado negativo financeiramente e de progresso. Nós não temos, como eu disse, não tem obras, não tem mais feito um mínimo e mal. Né? Então não temos conseguido nos sobressair. Tivemos aí agora uma obra de boa porte do governo do estado, que por acaso veio aqui resolver esse problema do centro da cidade em termos de esgotamento, de águas pluviais, né? E foi um legado que deixaram aí, foi ótimo pra gente. Mas em torno disso a gente não vê uma ação que pudesse contemplar isso no sentido de agregar valor a essa obra que foi feita. É verdade, Ah. é verdade. E vou puxar aqui pro viés da nossa campanha, né, atual, uma coisa que é normal dentro, aparentemente, nas campanhas, e que antes era feito com mais ética, né? Hoje, com as redes sociais, a coisa ficou mais fácil para todo mundo. Antigamente tinha que ir lá pro comício para falar, né? Falar direto pro povo. Hoje qualquer um fala e aí entra aqueles mau caráter, né? Começa a denegrir mais. Eu acho até começa a denegrir de quem pode atrapalhar e pode ter chance, né? Então, o que acontece? As redes sociais têm um ponto positivo e também tem um ponto negativo, exatamente pelo esse anonimato. Né? E as campanhas se aproximando mais próximo do pleito, as ofensas, né? Os ataques, né? As pessoas começam a vir com tons de brincadeirinha, mas de forma nociva, né? A gente vê um candidato sendo atacado pela opção sexual dele, vê um candidato que até eu até gostaria até de falar a respeito desse ponto, porque é um ataque que eu assisti no outro dia, vendo nas redes sociais, eu recebo de várias correntes, falando de um fato que ocorreu, né, em Teresópolis, né, desse candidato, que ele teria sido processado, estaria sendo processado, que teria grau de corrupção, mas as pessoas não conhecem os bastidores de como ocorre. E eu vou fazer
uma parte aqui, sem querer me aprofundar muito no assunto, mas eu falo isso porque eu estava presente lá, então falo com conhecimento de causa. Eu fui contratado para implementar, logo assim que saiu a legislação dos consórcios intermunicipais. A lei saiu em 2010, finalzinho de 2010, e era uma inovação muito grande. E como eu sempre ando na vanguarda das leis de administração pública, é o meu dia a dia, me chamaram para que eu fizesse uma consultoria e criasse um consórcio intermunicipal. E assim, que era um consórcio que se criou o CISC, né? E esse era o consórcio intermunicipal da Serra Carioca, era esse o nome. E quando ele estava em fase de implementação, já rodando, eu rodei as câmaras municipais dos municípios da Serra, daqui da Serra, veio a calamidade. E esse momento foi um momento que eu assisti um fato que as pessoas não se percebem no tão quão é pernicioso os bastidores de uma política vil, né? E a mídia, depois que ataca, né? Quando ela é direcionada, uma má mídia, né? Não é um programa de seu nível, como um programa também de outros aqui, do Juri, que tem uma preocupação em levar uma coisa real para as pessoas, um esclarecimento, né? Ela mata e não consegue depois se limpar mais a imagem, né? Então, eu falo nisso com muita propriedade porque é só levar. Vou fazer um exercício mental aqui. Esse consórcio foi feito com os 7 municípios. Foram os 7 que agregaram logo de início. Inicialmente, né? Que eram os atingidos pela calamidade. Foram os atingidos da calamidade. Incluindo nossa Nova Friburgo, né? Incluindo a nossa Nova Friburgo. Os cabeças desse consórcio foram 3 municípios: Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Foram os 3. Foram os mais atingidos, né? Foram os mais atingidos, era o cabeça. Quando a Dilma veio sobrevoar a área em uma reunião dentro do Palácio Guanabara. Você lembra que a Dilma sobrevoou, pousou em Friburgo, vivendo. Você que está nos assistindo sabe bem que nós estamos falando a história real. A história de quem vive, não é a história de quem botou intencionalmente na mídia, porque é esse que é um grande problema, né? A história real, como ela é. E aí ela disse no Palácio que faria uma transferência de recursos, né? Esse candidato está aqui, eu não sei se dentro do seu programa a gente deve citar os nomes dos candidatos. Não é necessário, porque o fato já fala por si só. Melhor. Então, até para não deixar depois que a gente falar de A, de B, de C, de forma, né? Então, esse candidato ele tinha saído da administração do município e assumiu a função de diretor executivo desse consórcio, né? Indicado por esses 7 prefeitos. Quando a Dilma aqui veio e falou em colocar um recurso para a reconstrução das cidades, o prefeito de Teresópolis levantou e falou: olha, nós temos um consórcio. E o recurso vem, então os 7 municípios terão gestão sobre esse recurso. É muito lógico, né? Quem estava organizado para eles mesmo. Foi no momento exato, levantado a mão e disse: não, o dinheiro tem que passar pelo governo do estado, não tem que ir direto. Até porque o prefeito de Friburgo na época era pesão. Aí, meu amigo, não é, não? Nós tivemos um prefeito desses 7 para destruir o consórcio. Eu falo isso porque o consórcio foi destruído. Até hoje, esse consórcio, que poderia ter sido feito como um grande alavancador da região serrana, porque era um consórcio para desenvolvimento econômico da região serrana. Esse consórcio teve um dos prefeitos sacado de dentro do consórcio, que já tinha assinado, elevado a um cargo dentro do governo
do Estado. O Pezão veio para cá e tiraram o dinheiro e passou pelo Estado. Não veio para o município. Mas se só tivessem feito isso... seria um fato político, né? Mas não. Ou um fato administrativo, né? Observe uma coisa. Os 3 prefeitos, que eram cabeça do consórcio, sofreram um processo de impeachment. Os 3. Friburgo, Serginho, tirou Demerval, que quando viu o nível do que estava sendo feito, de como estava sendo gasto, tentou se esquivar e mesmo assim respondeu um processo que até hoje se arrasta. Demerval, que é nosso amigo, né? Uma pessoa... Um abraço. Zé Wendel, né? Esteve aqui com a gente, falou um pouco sobre isso também. Sofreu. Naquele momento, ainda sofrendo por uma consequência de algo que ele não fez, né? Teresópolis, Jorge Mário foi afastado. Você pensa que foi afastado por causa do dinheiro da calamidade? Não foi. A Câmara, a mando de cima, com todo o apoio, né, de mídias, batendo, direcionada por quem, né, tinha os interesses, não conseguiu encontrar nele nenhum fato que pudesse caçá-lo. E aí ressuscitaram um processo lá do início do governo, de um precatório, em que o governo... Para justificar, e caçaram ele pela contratação de um escritório para poder tirar o pagamento dos precatórios. E ele foi caçado por isso. Está até hoje com a mácula de que que foi corrupto, de que o processo aconteceu. Várias, foi para a Alerj, foi para a comissão disso, comissão daquilo. E assim esse candidato também sofreu isso, sofreu uma culpa, né, de que teria, né, envolvimento dentro de um processo em que ele sequer estava dentro do cargo de gestor público. Então a gente fala isso, Jorge, é um exemplo para você que está nos assistindo. Tem muita gente que está concorrendo aqui que é apoiado por esse pessoal que desviou essas verbas, né? E que estão aqui de novo dizendo de bom moço, representando um segmento aí que foi até condenado já. Depois disso já entraram em situações completamente negativas, né? E você falou muito bem. O eleitor tomar cuidado para analisar isso, e por isso que o programa, eu agradeço a você, para a gente colocar isso como um exemplo bem claro, para você não se deixar iludir por falsas ações, fake news, que vão acontecer, mas já está registrado aqui no nosso programa o que aconteceu. Então, fica bem claro que a gente está preocupado com isso, porque Friburgo não pode continuar nesse marasmo administrativo e político, não é isso, Jorge? Verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado, o eleitor tem que ficar muito atento, né? Porque as redes sociais, ela causa, né, leva o conhecimento numa velocidade estonteante, mas leva também, né, informações inverídicas que depois você não consegue resgatar a verdade, e a imagem já foi, né, corroída, já foi, e muitas das vezes a gente faz escolhas, né, como eu digo, a atual administração, ele é midiático, ele não é gestor. Ele sabe fazer bem mídias, se promoveu, eu ainda digo com todas as letras, ele ficava muito melhor atacando do que tentando resolver os problemas que ele mesmo atacou. E não conseguiu, né? Essa eleição vai ser boa para saber se ele pode também defender também, né? Agora ele é vidraça, né? Bom, vamos chamar um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos futurar juntos?
O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagem Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para Nova Mix. Estamos de volta agora, encerrando o nosso programa, já fazendo o convite ao Jorge Gonçalves para que possa, juntamente com a gente, com o nosso programa, falar para o nosso telespectador e o nosso eleitor acompanhando o desenrolar da campanha, né, Jorge? A gente agradece e faz as suas considerações finais para o nosso eleitor. É importantíssimo que a gente saia desse processo eleitoral com a melhor escolha. Que a gente saiba escolher quem vai nos governar por mais 4 anos, né? E que não nos deixe um legado negativo que venha nos a lastimar por uma escolha infundada. E é nesse sentido que nós vamos caminhar juntos, né, nessa abertura nesse diálogo, né, expondo para vocês como será. Porque a gente sabe que a população, quem tem andado pelas ruas, está muito indecisa, né? Ela está nem indecisa, ela falta conhecimento. Verdade. Mas ela reclama muito que os serviços principais da cidade estão completamente abandonados, né? Ele sente na carne o reflexo de uma má gestão. Então, se escolher mal, são 4 anos sofrendo, e eu digo, não são 4, são 3 anos e meio, porque o cara depois, quando chega nos 6 meses, ele quer fazer tudo, né, para poder apagar os 3 anos e meio de inação para a população. E é aí que nós estamos aí para poder esclarecer e mostrar para vocês. Eu queria agradecer mais uma vez ao Jorge e convidar você para o próximo Futurando Nova Friburgo.